Vocês têm que guardar a minha palavra. Foi isso que Deus disse. Lá no profeta Jeremias 7, 23. Jesus também disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ser de Deus não é estar dentro de nenhuma religião que diz que é de Deus. Ser de Deus é estar na palavra, guardando e praticando. Ouvir a palavra é se submeter à palavra. Foi Jesus quem disse isso. Ser membro da igreja de Cristo, ser igreja de Deus, não é estar sendo membro de um ministério. Não é estar dentro de uma igreja ministério. A Bíblia diz que todos formam um só corpo, através de um só Espírito, que habita no pecador que se arrepende e crê em Jesus. Agora ele é selado pelo Espírito Santo, inserido no corpo, igreja de Cristo, para o dia da redenção. Isso é através da fé em Jesus, pelo Espírito Santo que sela todo membro que forma o corpo. Individualmente, somos membros, mas o corpo não é uma instituição. O corpo é todos os convertidos em Jesus, aonde estiverem, são membros do corpo, e todos formam o corpo místico de Cristo, que vai ser reunido todos no dia do arrebatamento. Aprendam isso. Hoje a gente vive uma fração aqui, uma fração ali, uma fração de membro aqui. Não quer dizer que eu, para ser igreja e estar no meio do povo de Deus, tenho que estar dentro de alguma instituição. Se eu crio em Jesus, eu formo esse corpo. Eu posso não formar o corpo, ministério e igreja local. Mas o importante não é eu formar esse corpo. O importante é eu estar sendo formado no corpo de Cristo. É eu ser membro do corpo de Cristo, não do corpo de nenhuma igreja denominacional. Batizado lá naquelas águas, que não tem valor nenhum, para ser membro daquela igreja. Mas a igreja de Deus só pode ser membro quem é batizado no Espírito Santo, que é o arrependimento que o homem recebe quando se converte a Cristo e passa a ser inserido nesse corpo único como membro selado pelo Espírito Santo. Deu para entender isso? Então as pessoas têm que entender isso, gente. Nem todo mundo é de Deus. A Bíblia vai dizer que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aí? Agora, vê só como nós temos um entendimento errado. Quem são os filhos de Deus? Quem é o povo de Deus? Aí a gente, dentro da tradição religiosa, vai dizer, é todos os crentes que estão nas igrejas evangélicas, que confessaram a Jesus. Será? Será que esse povo que está aglomerado dentro das igrejas evangélicas é o povo de Deus? Será que esse povo que está aglomerado dentro da igreja forma o povo de Deus? Será que esse povo que está aglomerado dentro da igreja se converteram a Jesus Cristo? São discípulos de Cristo? Estão na palavra de Deus? Estão renunciando sua vida pela palavra? Estão dedicados, devotos a sua vida a Cristo para viver submisso a Ele como Senhor na obediência à palavra dEle? Ou será que este povo que está aglomerando a igreja são membros e discípulos de suas igrejas? Submisso às ordens da palavra que manda aos seus pastores? Rapaz, é muito importante a gente entender isso. É muito importante. Não centralize o povo de Deus dentro de uma instituição. O povo de Deus não está restrito a uma instituição religiosa, a uma igreja, local, recinto, seja qual for ela. O povo de Deus não se resume aí. O povo de Deus não se caracteriza aí. Os filhos de Deus estão em Cristo, na palavra. O povo de Deus estão submisso à palavra, aonde estão negando sua vida, vivendo no seu interior uma vida verdadeira com Deus, guardando e praticando a palavra em todo o seu viver, em todo o seu agir, em todo o seu pensar, em todos os seus pensamentos, sentimentos, ressentimento, estão com a palavra no coração para não pecar contra Deus, estão renegando-se para viver a palavra. Não é quem está consagrando sua vida para viver
as formalidades religiosas, os trabalhos, os usos e costumes, os compromissos de igreja, não. Não é esse o caminho que Deus colocou para o homem servir a Ele, está nele. Jeremias capítulo 7, versículo 23 em diante, Deus vai dizer: o que eu ordenei a vocês, foi que dessem ouvido a minha palavra, e guardasse todos os meus mandamentos, andando em todos os meus caminhos, para que vocês sejam meu povo, e eu seja o seu Deus. Vocês têm que ouvir, guardar e praticar e andar em todos os meus caminhos, em toda a minha palavra, no que eu mando, diz Deus. Não é no que manda os homens dentro das igrejas. Não é no que manda o sistema religioso. Deu para entender? Então nós precisamos, irmão. É muita doutrina, em nome de Deus. É muitos locais convidando o povo a estar dentro deles, como se fosse vivendo para Deus. É muitas obras, é muitas tarefas, é muitos exercícios, é muitos cultos, é muitos rituais, em nome de Deus. Os locais que se aglomeram pessoas, que dizem que é a casa de Deus, estão cheias de movimentos, cheias de tarefas, cheias de exercícios, cheias de rituais, cheias de doutrinas, cheias de ordenança dos homens, que dizem que é de Deus. Mas será que é de Deus mesmo? É aí que você tem que ser prudente. Se você for para a palavra de Deus, examinar e buscar conhecer o que Cristo nos ensinou, o que Cristo nos orientou a viver, como se fosse uma vida para Deus, como se fosse, como chegar a Deus. Aí você vai examinar e vai ver. Jesus ensinou a alguém que casa de Deus é algum recinto, é alguma igreja local, instituição. Jesus ensinou a alguém que para buscar ele tem que estar em algum local. Jesus ensinou a alguém que para receber bênção, vitória dele, tem que fazer alguma campanha, participar de algum ritual, de pacto, de voto. Jesus ensinou a alguém que para ser de Deus e ser salvo e estar fazendo parte da igreja dele, tem que estar em alguma igreja ministério. Jesus ensinou a alguém que tem que ter um pastor para seguir dentro de uma igreja. Jesus ensinou a alguém isso? Não. O que você é ensinar dentro da igreja, você precisa ser prudente e examinar com o que Jesus ensinou. Para você ver se o que Jesus te ensinou é o que você está sendo ensinado dentro da igreja. Jesus ensinou alguém a consagrar a vida a Deus, dentro de ritual de culto, de consagração, culto disso, culto daquilo. Jesus ensinou alguém a buscar mais poder de Deus, a estar mais perto de Deus, subindo algum monte, indo para algum monte. Jesus ensinou alguém a fazer vigília, passar a noite acordado dentro de culto, para buscar Deus. Bem, examine. Se você for prudente, examine. Jesus ensinou a alguém que cortar o cabelo, a mulher, é pecado. Que a mulher fazer uma maquiagem é pecado. Que o que vai corromper a pessoa, privando ele da vida de Deus, é usos e costumes. Jesus ensinou a alguém isso. Não, se você não usar saia até o calcanhar, se você não usar camisa, paletó e gravata, se você não se vestir assim, quem é que ordena o tipo de veste? O que deve comer, o que não deve comer? O que é proibido, o que não é proibido? Não é religiões. Ó, você não pode tomar café, você tem que guardar o sábado, você tem que ser batizado em tal ministério, dentro de uma igreja para ser salvo, você tem que comer a ceia, porque senão você não está participando do corpo de Cristo, você tem que ter a autoridade, estar debaixo da liderança de um pastor, você tem que estar dentro de um quartel para ser de Deus. Agora eu pergunto, tudo isso que os pastores ensinam, os religiosos vivem dentro das igrejas, Jesus ensinou? É aí, meu irmão, que você tem que ser prudente. Você tem que examinar as escrituras